Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Leve Cast. Hoje eu tô aqui com dois convidados super especiais. Um deles já é bem conhecido deste canal. Eu ainda estou tentando entender o porquê estou aqui. Tô zoando. Existem motivos especiais, tá? A gente vai esclarecer. Porque o convidado é um convidado especial para nós, para mim, porque já é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Não vou ficar enchendo a bola dele, porque, né? Mas, enfim, é um cara que desde sempre rola uma simpatia, uma sinergia muito grande. A gente tem, na verdade, dois grupos de amigos em comum, né? Tem uma galera eu pratico kitesurf, a pessoa que acompanha os stories de Jamile sabe. Então, tem a galera que pratica kitesurf e rolou um ciclo de amizades. Tem a galera dele da época da escola que, por algum motivo, eu acabei conhecendo uma parte dessa galera também. A gente tem dois grupos de amigos em comum e sempre rolou uma sinergia legal. A conversa sempre teve... A gente tem assuntos em comum que eu acho que ele não tem com boa parte dos amigos dele. Então, sempre que a gente sentou, o papo foi muito massa. Eu posso apresentar o convidado? À vontade. Muito obrigada. Achei que ele ia ficar falando, enchendo a bola. De Lício Fiode. Seja muito bem-vindo, Lício. E aí, gente? Desculpa, eu tô rindo aqui demais. Eu já tô sentindo que vai ser muito demais essa entrevista com um casal aqui, Tu não tá? faz nem ideia do... Primeiro de tudo, eu ia dizer que a admiração é recíproca. A admiração é recíproca. O Marcelinho sempre realmente foi... A gente teve uma conversa sempre muito fluida e sinérgica. Que bom. Muito bem, parabéns pelo seu marido. Você fez uma excelente escolha. Não, parabéns, é pra ele. Não, é verdade, sim. E vice-versa. Engraçado, a gente vai falar hoje, inevitavelmente, né? A gente vai falar sobre vida, né? E um aspecto que é real, né? A gente vai falar um pouco sobre casamento, né? Por que casamento. O que acontece, né? Nesse canal aqui, vocês sabem que a gente tem um quadro, que é Vida 2, onde a gente convida casais, né? Pra bater um papo e tal, falar sobre casamento, sobre superação e tudo mais. E a pessoa aqui que a gente tá aqui, né? Tem ligação com casamento e é com reality. De uma forma especial, né? Diferente, né? Diferente. Que é o Casamento às Cegas. Lício participou do Casamento às Cegas, né? O primeiro. Ele tava contando pra gente um pouquinho nos bastidores antes. A loucura que foi de como tua vida virou de perna pro ar. Sim, né? sim. Então, assim, te apresenta rapidinho pra galera e eu já tenho uma pergunta bombástica pra te fazer. Olá, gente, então. Quem não me assistiu, quem não sabe quem eu sou maranhense da Gema, Lício Fiode. Há 4 anos eu me mudei para São Paulo. Há alguns anos atrás eu me envolvi num experimento super diferente chamado Casamento às Cegas Brasil. Isso me trouxe uma visibilidade a mais. E estou aqui com esses dois aqui para a gente ter um bate-papo diferente, agradável, sorrir um pouquinho. E vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Agora, a gente não vai entrar hoje muito no quesito falando do experimento em si, de como funciona, bastidores, né? Que a gente já tinha conversado antes e ele já participou de alguns podcasts falando bastante sobre isso. Aí eu disse, não, eles vão falar de outras coisas, né? Mas a gente vai dar uma pincelada para os curiosos, para aqueles que não tem como. Em algum momento, alguma coisa vai ser relatada aqui, porque a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas de cunho pessoal, mas de uma coisa um pouco mais genérica, não tão específica em relação ao reality, mas coisas que estão totalmente ligadas ao experimento que ele viveu. Sim, agora a pergunta foi real? 100%. Na verdade, bem mais real do que parece, porque a gente tenta explicar. Se eu tentar explicar pra vocês o que era... Desculpa, Pedro, peraí, deixa eu pra cá. Eu gesticulo muito. Tentar explicar pra vocês o que era a cabine, a conversa, se de repente você tá... A gente tá aqui no tempo todo nos 5 sentidos. Sim. Aí de repente você tá só em um sentido. O nosso cérebro naturalmente não vai associar, porque no dia a dia a gente não tá só com um sentido, tá com 5. Sim. Então, se eu contar tudo pra vocês do que foi a emoção de lá, do que era... Vocês não vão conseguir entender. Então, o que eu posso dizer é que foi muito mais real do que parece, entendeu? Muito mais intenso, muito mais. Uma pergunta. A gente, geralmente, quando escuta alguém, digamos, aí fechei os olhos, estou escutando tua voz, eu nunca te vi. A gente costuma desenhar a pessoa na nossa cabeça. Olha. Não, de fato. A gente costuma desenhar as pessoas as quais você esteve na cabine. A forma como você desenhou na sua mente foi, de fato, como quando você viu pessoalmente correspondeu ou... Essa é muito legal, porque eu tentava não fazer isso. Eu não queria me frustrar. Não frustrar, tipo, nem positivamente, nem negativamente. Né? Eu só realmente não queria me frustrar. A partir do momento que eu crio uma expectativa X, eu tava
correndo o risco de me frustrar fortemente. Então, eu realmente me concentrava na voz, no bem-estar que essa voz me causava, em tudo das conversas, acerca das conversas, né? Eu focava muito nisso. De fato, é doido a gente sentir a saudade de uma voz. Mas eu tentava não desenhar, personificar. Mas, ó, imaginar agora eu uma vou voz. usar contra o meu amigo especialista de PNL, vou usar contra ele. Quando tu usou a palavra tentava, tu acabou de me dizer Sim. Que tu desenhava. que essa missão, ela não foi concluída. De Não. alguma forma aconteceu. Porque a gente sabe, o pouco que eu estudei, você estudou muito mais do que eu, mas o pouco que eu estudei me deu um bom embasamento de saber que o nosso cérebro, ele muitas vezes, A palavra tentar não existe, né? e ele muitas vezes, ele nos pega peças, né? Perfeito. Aí Então, você tem duas opções. Você falou certinho. Na iminência do seu pensamento, você tem duas opções: desenvolvê-lo ou jogar para frente. exato. Eu jogar para frente. Então eu não desenvolvia essa curiosidade natural da gente personificar a voz. Então quando eu me pegava, eventualmente pensando nisso, eu falava, Questionando. passou. E afinal, vamos isso pro te próximo. ajudou ou te atrapalhou? Eu acho que me ajudou, cara. Eu acho que me ajudou. Porque no final das contas, tu acabou escolhendo uma pessoa que deu no que deu, né? Eu Várias pessoas decidiram não casar. eu escolhi de fato por todo o nosso contexto acerca exatamente de viver a experiência de me conectar com uma voz, me conectar com uma vibração, me conectar com, de fato, valores que energia, derivaram, né? energia que derivaram a partir de conversa. Uhum. Eu realmente foquei muito na conversa. Então, toda a tua preparação pessoal antes, né? Que envolve esse conhecimento de PNL. A gente tá falando aqui a sigla, né? Depois eu vou pedir pro Lício explicar um pouquinho o que é isso, que faz um pouco parte da formação. Quem não conhece o Lício vai conhecer um pouco mais dele, né? Ele falou um pouquinho só, ele falou a ponta da ponta do iceberg Como ele sobre ficou ele. conhecido? Ele precisa falar um pouquinho mais quem é ele, porque ele é muito mais do que o personagem do Casamento às Cegas. Tem mais coisa aí pra poder a galera te entender e saber como foram os teus comportamentos, né? Então eu tô pegando esse gancho exatamente porque é um fator preponderante para uma postura diferente, né? Eu não tenho dúvidas que ninguém consegue se preparar para aquilo. Ah, não, sim. Mas a bagagem que você traz de uma preparação, de um processo de autoconhecimento que tu viveu e tudo, faz com que você seja uma pessoa diferente, porque a maioria das pessoas não buscam esse tipo de coisa. Que é algo que minha digníssima busca estar aqui, através desse canal, gerar a demanda nas pessoas. Tipo, olha, busquem autoconhecimento. Vocês não fazem ideia o quanto isso pode ajudar. Todo esse processo que tu viveu antes, o quanto ele foi preponderante para que a tua experiência lá dentro fosse diferente das outras pessoas. Ah, cara, assim, independente do que foi das outras pessoas, pra mim, eu imagino que se eu não tivesse à beira, foi quando eu comecei a minha jornada do desenvolvimento pessoal, se eu não tivesse tido, provavelmente a minha participação teria sido diferente, sabe? Acerca de... Bom, ali naquele momento em que a gente está 200% focado no contexto do reality show, no contexto das cabines, no contexto do envolvimento acerca de um casamento, gera ansiedade, gera, sabe, N gatilhos na gente de várias formas. Então eu imagino, assim, eu tenho certeza que a minha jornada no desenvolvimento pessoal foi fundamental para eu ter tido talvez parcimônia em alguns momentos. Eu tenho certeza que teve algum momento que precisou estar lá no Lício para ele começar a fazer essa busca interior, Sim. né? Porque o Lício é conhecido pelo Casamento às Cegas, né? Pelo Uhum. reality show. Mas existe um Lício antes disso tudo. Existe um Lício empresário, existe o Lício filho, existe o Lício irmão, existe o Lício que quebrou muita cara, Sim. né? E aí a pergunta de assim, pra gente enveredar pra esse lado, vencer, viver uma vida leve, buscar se transformar enquanto ser humano, qual foi o momento mais difícil da vida do Lício? Porque assim, pra quem tá aí, o Lício passou pelo experimento, casou e hoje já não está mais casado, Sim. certo? Então esse com certeza foi um momento muito difícil da tua vida. Sim. Mas eu quero saber qual foi o momento mais difícil. Foi esse? Vamos isolar reality show e tal, voltar um pouquinho mais pro cara pré-reality show, afinal de contas, né, tem alguns baitas 30 e tantos anos antes Sim. do reality show, né? Acho que sem dúvida alguma, eu falo isso abertamente para todo mundo, eu sou empresário, sempre fui empresário, nunca fui funcionário de ninguém, eu sempre realmente fui a trancos e barrancos empresário.
Comecei muito cedo e tal. Mas sem dúvida, a pandemia para mim foi uma virada de chave de vários aspectos. Mas foi muito difícil, foi muito complexo. Eu tinha acabado de fazer 2 grandes investimentos da minha vida que me dariam um fôlego, tipo assim, até janeiro de 2020. Em fevereiro eu precisava voltar a recuperar um pouco desse investimento. E fevereiro nunca existiu. Não só nunca existiu, como eu ganhei centenas de milhares de reais de prejuízo logo depois. E contextualizando, viu, gente? Fevereiro foi o pico do estouro da pandemia, onde houveram os lockdowns e tudo mais. É muito importante esclarecer isso, porque a gente se perde um pouco na cronologia, né? Então imagina, ele fez 2 investimentos altíssimos em 2 negócios gigantescos, na esperança de que em fevereiro ele ia começar a iniciar o retorno. E foi quando exatamente tudo aconteceu, o lockdown. E a tua área envolvia exatamente... Então, por exemplo, só o bar. O Borabá tinha 30 funcionários. Não, então fala, você era empresário de bar? Eu tinha a fábrica de portas em Indaiatuba, aqui em São Paulo, então eu estava no processo de mudança de São Luís para Indaiatuba aqui, por causa da Dom Portas. Tinha a Vila Boracá em São Luís, que ainda está lá, graças a Deus, que é uma gestão de locação, né, do espaço. Tinha o Borabá com 28, 30 funcionários, todo mundo carteira assinada, tudo certinho. Então imagine, gente, o cara faz um investimento em um bar. Tudo fechou, não, tudo. Tudo fechou, o complexo fechou, a Dom nunca chegou a... No momento ali, tipo, a gente falava, não, vamos lançar a Dom Portas logo após o carnaval. O ano começa depois do carnaval. E aí o ano nunca começou, né? O ano começou em 2020 setembro, não existiu, né? Começou em outubro e depois fechou depois de novo, em 2022, 2021, um pouquinho mais na frente. Então, o que aconteceu? Eu tava longe da minha família, veio pandemia, pá! 2 meses, prejuízo. Aí eu botava a mão na cara e falava, caramba, cara, não acredito que isso tá acontecendo. Um monte de família para sustentar, para pagar. Eu acho que isso é uma das coisas que mais pesa, Esse era o meu desespero, porque teve lockdown em São Luís. Acho que foi a primeira capital do Brasil que teve lockdown. Sim, exatamente. Em São Luís. Não sei se tu sabe, a nossa filha é um bebê potêmico, a nossa mais nova. Ela nasceu no dia do sábado. lockdown. Ela nasceu no sábado, o lockdown foi na segunda. Exatamente. Que doido, velho. Muito mais louco nova. isso. Bom, Como mas marcou a gente isso. imagino. As tantas famílias para sustentar, para E pagar. mas a maior confusão é que, tipo assim, imagina, eu tava longe, eu tava aqui, eu tava, lógico, preocupado com a questão da saúde do mundo. Sim. Aquele momento ainda que a gente não sabia se todo mundo ia virar zumbi, sabe? Aquele negócio, o que é isso, né? Ninguém sabia direito ainda o que era Covid, um monte de gente morrendo. A preocupação, logicamente, primeiro era com a minha família, com meus pais. Tava longe, não sabia se eu podia ir para lá, se isso ia ser bom, se ia ser ruim. E aí, os meus trocentos, as derivações acerca dos meus funcionários, de família, de filho, de todo mundo que dependia dali, o bar fechado, mas eu não podia deixar eles na mão. Eu tinha que arrumar dinheiro, então, para bancar isso, tinha que fazer, não deixar os caras na mão. Eu sempre fui muito amigo dos meus funcionários. O pessoal que ia lá no Borabá, eventualmente me via trabalhando lá junto, metendo a mão na massa. Então a gente tinha uma relação muito próxima ali mesmo, até profissional, porque eu tava lá várias vezes de madrugada lá com eles lá. Então não tinha como. Então, cara, foi muito difícil, assim, tem noção. Eu vendi carro, Day, né? Naquela circunstância ninguém tava querendo o carro. Eu vendi o zero modelo, que na época eu pilotava o modelo, vendi o zero modelo, vendi carretinha, vendi os brinquedos, tudo que eu tinha, drone, vendi tudo. Tudo que eu pude vender e mais financiamento em banco e tudo que eu tinha que pagar o pessoal, sabe? Então foi bem difícil. De muita ansiedade, desespero, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia mês que vem, se o mundo ia acabar, aqui no mundo acaba mês que vem, acaba daqui 2 meses. Não, daqui 2 meses tá todo mundo bem, tudo volta. Volta como? Como é? Metade do mundo morreu, sabe? Aquele negócio. O que vai acontecer? Ninguém sabe, sério, sabe? Aquele negócio de liga a televisão. Só via caos, sabe? Então, e eu longe, eu sou muito família, morrendo de saudade da minha família, querendo estar perto, mas não podia estar. Com medo de levar a doença, com medo de... Então, fiquei 6 meses longe da minha família, tinha um namoro à distância, tinha a empresa, a minha fábrica parada, as máquinas paradas, no galpão em Indaiatuba, não saía do meu apartamento. E o complexo, a Vila Boracá lá, fechada, ninguém lá, sabe? Então, sem dúvida, foi o momento mais preocupado com a saúde dos meus pais, monitorando meus pais, saber se ele estava cumprindo
a quarentena. Muita coisa ao mesmo tempo pra administrar. Muita coisa, cara. E nessa época tu já buscava autoconhecimento? Já estudava Não, sobre nessa PNL? época, assim, eu já tinha a minha formação em PNL e tal, mas, assim, foi meio que um período que eu fiquei perturbado, assim, lógico, né? Tu buscou conhecimento PNL pra aplicar em qual área da tua vida? No meu desenvolvimento pessoal mesmo, entender algumas coisas. Eu tive algumas situações, vamos chamar de pré-curso, pré-PNL. Uhum. Agora, vou só um parênteses aqui pra quem tá aí. O que é PNL? Explica. PNL é Programação Neurolinguística. Deixa eu tentar traduzir isso de forma... Tangível. Mas assim, né? isso, é tipo assim... programação é você Dá comandos conseguir pro seu cérebro. comandar, né? Programar alguma coisa. Neuro, né? Cérebro. Linguística, comunicação. Então é meio que você... através da comunicação, você conseguir controlar um pouco as emoções derivam eventualmente de comportamentos, como que a comunicação, tanto sua com você mesmo, quanto com outras pessoas, pode te ajudar em vários âmbitos da vida, né? Vou usar um exemplo clássico que a gente costuma, e Jamile fala muito isso nas redes sociais dela. A gente tirou do nosso vocabulário a palavra tentar. Quando a gente quer, de fato, se comprometer com algo. Com Quando a algo. gente não quer, tipo assim, a gente vai tentar ver alguém que a gente não tá afim de ver. Não, vamos Vamos tentar tentar marcar. Não, você sabe que não vai acontecer. Então a gente entendeu que essa comunicação, ela é primordial. O cérebro, ele meio que diz assim, É. vai tentar, então não vou nem gastar muita Muita energia, energia, não, não porque- tá se comprometendo, então vou deixar isso aqui pra lá. Tu acabou de matar a charada que hoje, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas tu falou gastar energia. Quando eu entendi sobre gastar energia, minha vida mudou. Gastar energia, E investir saber aonde é que eu energia. quero aplicar isso. né? Hoje, principalmente hoje, mais do que nunca na minha vida, eu sei a importância do que é a gente gastar energia. Investir. Na verdade, é gastar, a gente não, é investir. isso, a gente não pode gastar. A gente tem que gasta quando a investir. gente tá colocando em algo que não tem, Se tiver gastando, não tá condiz errado. com os nossos Isso, perfeito. valores, Se tiver que gastando, tá não condiz com a realidade que a gente quer Mas pra eu nossa vida. demorei a entender isso. Nossa, até parece que tem muito a ver, faz todo sentido ter a ver com a experiência que a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não vou gastar mais energia com isso. Então a gente já entende o antigo Entendi. como um gasto, né? Uhum. E tal coisa, talvez, não, aqui é um investimento de energia. E como faz diferença para nossa paz, para nossa vida, para nosso desenvolvimento profissional, entender onde a gente pode ou não, deve ou não investir atenção. O PNL, então, foi uma abertura de portas para um processo de autoconhecimento Exatamente. profundo que tu passou. Mas muito profundo, cara, porque eu tinha Isso foi quando, assim, cronologicamente? meados de 2019. Tá. Então, Então, eu tive... meados de 2019 começou o teu processo de conhecimento do PNL. 2020 Isso. veio todo o problema De Exato. todo de mundo. todo mundo. E aí foi que tu, então, aprofundou ainda mais. Aí eu aprofundei ainda mais. Aí foquei em mentoria, foquei na verdade, a PNL me abriu o que era acerca de muita coisa da vida, No assim, mundo tipo... do desenvolvimento É mais ou pessoal. menos assim, até ouvi uma vez de Luciana Mota uma coisa bem legal, que a Luciana fez a formação antes de mim, um pouquinho, da PNL. Ela falou assim, Lício, teve uma hora que meu cérebro saiu, eu enxerguei minha vida num painel, comecei a entender, poxa, é isso por causa disso, é isso por causa daquilo, e eu vi minha vida assim, num painel, numa tela, sabe? E aí, essa definição para mim foi isso, assim, quando eu tive esse acesso a entender algumas coisas sobre gatilhos, sobre ancoragem, sobre N coisas, aí eu falei, caramba, agora tá mais claro, tá consciente. Agora tô consciente disso, daquilo. E entendi que o processo de conscientização dos nossos comportamentos, do nosso dia a dia, ele é contínuo, constante para a vida, entendeu? E aí, logo após a pandemia, quando as coisas finalmente voltaram a melhorar, quando eu comecei a respirar, mas foi difícil, eu falo para todo mundo, eu quebrei quebrado, meu pai pagava meu aluguel alguns meses ainda, quebrei quebrado, fiquei meses sem ter uma entrada de dinheiro. Cara, eu paro pra pensar o seguinte, um cara como tu, que desde jovem empreendeu, que se virou durante muito tempo, se viu aos 30 e poucos anos quebrado, precisando da ajuda do pai, como é que a tua cabeça funcionou para que o teu emocional não te tirasse do eixo e tu pudesse te reconstruir? Eu vou até complementar um pouco exatamente como eu me senti na época, aqui, resgatando um pouco o feeling do negócio.
Eu passei Réveillon nos Estados Unidos na época. 2019, 2020. 19, 2020. Fui pra Califórnia, fui pra Nova York, fiz uma baita viagem, show de bola. Tipo, né? Sem imaginar o que estava por vir. Gastei um dinheirão do caralho, imagina. Aí, um mês depois eu tava ferrado. Falando, meu Deus do céu. Que eu Há fiz? 40 dias atrás eu tava nos Estados Unidos. Agora eu tô aqui com essas contas desse tamanho e sem perspectiva e todo esse caos aqui acontecendo. Sabe? Então, quando as coisas voltaram a melhorar um pouco, aí eu falei, eu acho que tá na hora, agora que eu tô um pouco mais tranquilo, de eu me aprofundar aqui. E aí realmente foi um momento. Aí eu não vou falar que eu fiz as pazes com a terapia, porque até então eu tinha feito terapia só quando eu tava muito mal. E aí depois eu entendi que não, terapia era pra vida. Né? Comecei a ter uma relação de mais carinho e amor empatia consigo mesmo, né? Pois é. Aí foi quando eu falei, cara, não. E aí foi realmente uma jornada. Fui me aprofundando cada vez mais e foi realmente, pra mim, a virada de chave. Olha só, todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, elas têm a oportunidade, às vezes, de não precisar ir ao fundo do poço, quebrar, tá com a vida toda desgraçada. Um casamento falido. Pra ter um nível de nosso reflexão que ele tá tendo e podendo, em uma circunstância favorável, já tomar certas decisões, sabe? A gente fica aqui parecendo lobista falando sobre isso, mas é porque de fato isso mudou a nossa vida e tô vendo um cara bem aqui na minha frente que tá falando a mesma coisa, que isso mudou a vida dele. Sem dúvida. Isso, assim, sem dúvida. Existem vários aspectos que eu amo falar quando a gente fala sobre inteligência emocional. Uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas, eu gosto sempre de frisar e bater nesse ponto. E eu gosto que elas imaginem assim, autoconhecimento precisa ser uma fogueira que você não pode deixar apagar nunca mais. Nunca. Você nunca mais deixar de buscar respostas sobre você, porque a Jamile que eu sou hoje não é a mesma Jamile que eu fui ontem, porque eu já vi coisas diferentes. Nem vai ser de amanhã. E coisas que eu achei que ontem eram boas, hoje já não são mais. E uma coisa que eu vejo ainda muito de problema pra gente hoje, para as próximas gerações, inclusive, em relação à inteligência emocional, que eu vejo que é uma barreira que está sendo quebrada hoje, é porque até ontem, emoções e sentimentos não era coisa para homem. Uhum. Homem não podia sentir, homem não podia chorar, homem não podia se vulnerabilizar, ele tinha que ser uma rocha, ele tinha que ser isso, fazia o quê? Com que muitos homens se tornassem brutos, machistas, e que tudo que envolve sentimento, amor, carinho, é coisa de mulherzinha. Eu acho que a gente tá na geração onde a gente tá fazendo essa ruptura, desmistificando tudo isso, pegando assuntos como esse que até ontem homem não chora porque isso não é coisa de homem. E a gente hoje, finalmente, eu acho que tá tendo essa ruptura. Tá havendo uma reconstrução social, tá havendo uma reconstrução de conceitos e crenças, né? E adorei que tu botou a palavra amor, que eu acho que cabe agora a gente trazer um outro aspecto, né? Porque... Conduza o podcast, fique à Pois vontade. Aproveitei o gancho. Vai! Aproveitei o gancho. Porque ela falou a palavra amor. E a palavra amor tem muito a ver com muito que a gente falou no diálogo antes da gente vir pra cá, né? E ela é determinante pra muita coisa, né? Porque pra nós, a gente viveu um relacionamento muito conturbado. Resume pra ele. Vou resumir. A gente teve um preâmbulo sobre o Lício, mas o Lício não sabe nada do que aconteceu na nossa Porque assim, história. a gente... Primeiro eu quero fazer uma coisa, eu quero entregar alguém, eu quero entregar Giovanni, né? Meu Deus do céu. Giovanni. Eu vou falar, Giovanni, encontrei Giovanni na rua. E aí, quem é de São Luís, lá no Champs. E aí a gente encontrou ele na rua e aí a gente comentou, não foi? Que ia sair o casamento às cegas, ainda não tinha saído. E aí Giovanni falou, vou te contar, tá casada? Mentira! Mentira! Olha, mas não pode contar pra ninguém. Meu Deus do céu, e a gente... Giovanni, foi você. Aí eu falei, Liz, tá de boa? Tá de boa. Obrigado, Gia. Maravilhoso. Mas foi engraçado porque gerou na gente curiosidade exatamente ver como ia ser o processo. A gente ficou muito ansioso. E cara, como pra nós casamento, hoje nós dois acreditamos de verdade que é a instituição capaz de mudar o mundo. E a gente defende isso de uma forma muito veemente. Esse reality show mexeu com a gente. Ele disse, cara, nós vamos olhar um experimento onde as pessoas vão decidir em um espaço eu vou te muito falar, curto de em tempo de se momento casar. nenhum, eu, por exemplo, não fiquei me questionando se era verdade ou não. Porque por te conhecer, eu disse, gente, ele não é ator.
Exato. Marcelo, eu conheço Eu isso. falei, eu não consigo acreditar que Lício vai pra lá fazer um personagem e vai tomar uma decisão de casar pra fazer tipo. Então... A gente, tipo assim... Mas um parênteses, é muito legal você falar isso, porque eu ouvi isso de todos os meus amigos, as pessoas me conheciam, todo mundo falou assim, cara, a gente conhece, tu foi o cara que a gente conhece. Exatamente. E assim, toda a tua emoção, tudo que tu passou ali, tipo, as pessoas falam assim, tô feliz por você, você, a gente sabe que é você, a gente tá vendo, a gente reconhece isso, entendeu? Em condições normais de temperatura e pressão, talvez se você cruzasse com sua ex-esposa em uma festa e tal, a coisa não teria desbocado como foi, né? Não teria. Aí vem um lance de fé, né? De você entender que às vezes as pessoas são colocadas na sua vida por um propósito. Isso. Acredito eu que ao final de tudo você saiu com uma lição e uma bagagem que você vai levar pro resto da sua vida, de muitos aprendizados, sim, né? Então, uma pessoa que tem um autoconhecimento, ela jamais vai descartar qualquer tipo de experiência que ela tenha. Sim. Independente do saldo positivo ou negativo, que inclusive quem tá de fora... Esse saldo nunca é negativo. Nunca. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Perfeito. Esse saldo nunca é negativo. Mas a maioria das pessoas não pensou assim, né? Levam rancor, preferem focar naquilo de ruim, né? Então, a gente que defende muito o casamento, da forma como defendemos, pra nós aquilo tudo era uma coisa assim, cara, a gente precisa saber como é que vai ser, como foi esse processo. E a gente tem várias coisas que a gente vai falar ainda, várias críticas, eu quero que a gente fale também. Críticas né? Eu vou aqui botar meu dedo. Alô, Netflix, me contrata pra conversar com esses casais lá no 3, no 4, no 5, quando for ter. A gente dá uma orientação lá pra galera, entendeu? Pra orientar sobre o que é casamento, entendeu? Mas aí, contando a historinha sobre a gente, assim, resumindo. Eu conheci com o Marcelo com 17 anos de idade, e ele tinha 26. E eu engravidei com 18 anos. A gente casou com 11 meses de namoro. Então foi tudo muito rápido, né? Pois casamentos às cegas também acontecem na vida real, tá? Tudo bem que o teu foi 90 dias, o nosso foi 11 meses, pros padrões normais, 8. A gente com 11 meses já tava com o filho encaminhado, tá bom? Então, ó... E aí, quem era Jamile, né? Jamile, recém-saída da escola, pô. Recém-saída do ensino médio, tive uma experiência de ainda sem perspectiva profissional, de vida, de nada. De trabalhar 45 dias numa loja de departamento e só. E entrei no casamento literalmente sem nada, com a mão na frente e outra atrás, com um escarpão nude e uma mala que eu tenho até hoje, marrom com bolinhas rosas. Aquela mesmo, tipo, que a gente leva pra rodoviária, que tem aquela abertura lateral assim, aquela. Com algumas pecinhas de roupa. Então foi assim que eu entrei no meu casamento. E eu tinha a minha mãe, ela me formou pra casar. Ela me ensinou o que é ser uma mulher, dentro daquilo uma dona de casa. Dona de casa, pra ela aquilo que era certo, correto, dentro dos valores dela. E então eu acreditava saber muito bem, apesar de muito nova, saber o que era pra casar, né? Minha mãe dizia, não, queria que isso fosse agora, mas quando for a hora, você sabe como é o caminho. Natural no Brasil que a gente vive, né? Essa é a nossa cultura na maioria das casas. E foi assim que eu fui criada, e aí entrei no casamento, então foi tudo muito rápido, então foi casamento, lua de mel, a gente morava num flat, depois fomos para um apartamento, mobiliamos o apartamento, bebê nasceu, puerpério, que é uma fase super difícil, neném fez 1 ano de idade, quando... Mas tudo isso que ela falou ainda não foi um mar de rosas, mas não foi uma coisa ruim. Não foi ruim, o processo de novidade... foi tudo muito... Foi tudo muito rápido, então cada dia com a novidade, você fica com aquele sentimento... Mas deixa eu falar. Empolgado. Deixa eu, né? Se tu vai começar a dar detalhe, aí a gente não tem essa história hoje, porque a história é longa, mas calma. Então, foi assim. Com mais ou menos 1 ano de Maria Laura, a gente se encontrou no meio de uma crise. A poeira já tinha baixado, né? Então, toda aquela euforia daquele monte de coisas que aconteceu, já não era mais tanta euforia, já não dava aquele friozinho na barriga, e os problemas começaram a aparecer. A convivência traz o lado da pessoa que você muitas vezes não está preparado para lidar, que são os defeitos. O fato dos valores serem diferentes, serem cabeças diferentes, nós sermos totalmente diferentes. A gente era muito diferente. Eu, basicamente, a mulher é feita para casar e ele, o cara individualista e egoísta.
Total. Eu fui... queria a união, eu queria a casa, eu queria o filho, eu queria que ele entendesse o pertencimento, o conjunto, a importância daquilo. Ao mesmo tempo, eu o oprimia, porque era extremamente ciumenta, possessiva. Tinha visto muita coisa na casa dos meus pais que eu não queria reproduzir na minha casa. Então, inconscientemente, eu tinha tanto medo de viver aquilo que eu acabava transformando, vivendo aquilo sem nem estar vivendo. Exatamente. Muito louco. É isso. E a minha figura, resumidamente falando, era um cara que as minhas referências masculinas foram pessoas que não tiveram relacionamentos saudáveis, não tiveram casamentos que posso dizer exemplares, e me construíram uma bagagem de jamais abra mão de sua individualidade. Jamais abra mão de sua individualidade. E depois de um tempo a gente percebe que realmente você não precisa abrir mão da sua individualidade, mas você precisa entender que não existe mais só eu. A partir do momento que Você acaba abrindo mão da sua individualidade. você toma... Não vou dizer individualidade. Eu até olhei uma frase, foi isso. Individualidade não existe mais, O egoísmo? É outra palavra. Individualismo. Não. É a privacidade. Essa privacidade exclusiva, onde você tem uma vida paralela, onde a outra pessoa não pertence nela, isso não existe. Sabe? Você consegue ter o seu momento individual consigo mesmo, mas com a prioridade jamais vai ser isso. A prioridade passa a ser a união de duas vidas. O organismo vive o casamento. E eu demorei muito tempo para entender que a adesão que eu tomei, ela tinha consequências. Eu não podia tomar uma decisão e querer continuar vivendo a vida que eu vivia. É que o mundo perfeito não existe. Exatamente. E eu não vivia necessariamente... E não era no intuito, tipo assim, eu quero continuar indo pra balada, pegando as gatinhas. Não era isso. Até porque, no momento que eu tomei adesão, eu tinha valores. E os meus valores eram muito fortes. Eu jamais ia colocar meu caráter em questão, porque se eu tomei a decisão de transformar ela na mulher da minha vida, eu jamais ia permitir que o meu caráter fosse questionado. Mas eu fazia aquilo muito mais por mim e pelo que os outros iam pensar, e não por nós. Era pelos motivos errados, sabe? E demorou muito tempo pra gente começar a entrar em sinergia de ambos tomar as decisões pelos motivos certos. Porque ela tinha as razões dela, com valores muito bem lastreados, com uma educação maravilhosa, com uma família amorosa, mas não era pelos motivos mais certos. A mesma coisa aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? A gente chegou no fundo do poço, mais ou menos ali meados de 2016, onde a gente já não se tolerava mais. A gente teve um momento de, tipo assim, não com essas palavras, mas tipo, a gente não se aguenta mais, vamos fazer alguma coisa. E eu tive uma conversa comigo mesma. Eu disse assim, eu vou pular do barco. Eu não aguento mais. Eu não vim pra vida pra isso. Eu não vim. Pra ficar sofrendo, pra deitar na cama com uma pessoa que nem olha pra mim, que não me toca, que não fala comigo. Não vim pra isso. Só que eu tinha um asterisco. Que era a nossa filha. E aí isso fez eu dizer assim, eu vou pular, mas antes de eu pular, eu vou fazer o seguinte, eu não posso me arrepender. Eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que fazer tudo que eu puder fazer pra poder, se eu for pular totalmente consciente de que eu dei o meu melhor. Foi muito do que a gente conversou mais cedo. E foi o que eu fiz. Eu achava que o problema estava nele, fui buscar ajuda pra querer mudá-lo e fui entender que não é ele que tem que mudar. Sou eu. E eu comecei a começar a mudar, não pra querer salvar o nosso casamento, mas pra me salvar. Porque eu tava perdida dentro também. E ele também, posteriormente, descobriu que ele também tava. Cheguei à mesma conclusão. Então, pegando esse gancho, depois de escutar essa história, eu queria te perguntar, antes de tu viver o experimento que tu viveu, o que era casamento pra ti? Cara, essa pergunta pra mim para mim chega a ser até clichê, assim, porque eu venho de uma história dos meus pais muito massa, sabe? Tipo, admirável. A minha referência de casamento nunca foi dita para mim, foi exemplificada. Entendi. Meu pai conheceu minha mãe, meu pai era engenheiro de uma multinacional de engenharia, foi para São Luís, meu pai é paulista. Perdão. Meu pai é paulista, meu pai foi para São Luís, construiu uma obra, conheceu minha mãe. E minha mãe não deu bola pra ele nem nada, mas aí ele ficou insistindo, e aí quando ele descobriu que minha mãe tinha uma filha, ficou louco.
Falou, não, é essa mulher que eu quero casar. É mãe, sabe ser mãe, sabe se portar. Essa é uma mulher, não é uma menina. Então é essa mulher que eu quero. Ele ficou louco até conseguir conquistar minha mãe. Mas o que fez meu pai querer a minha mãe foi a minha irmã. Nossa. Completamente diferente Total. do habitual. O padrão, talvez, né? Total. E aí, estão juntos há 41 anos. Nunca casaram, inclusive vão casar daqui a uns dias, depois de 41 lindo. anos, né? Caraca. Vão casar oficialmente, nunca casaram, mas estão juntos há 41 anos. Eu tenho 2 irmãs, a Pri já minha mãe já tinha, e depois nasceu eu e a Gabi. Vou dar uma pigarrinha. Depois nasceu eu e a Gabi. E aí o que aconteceu? Meu pai é um cara assim, de valores não tem como, cara. É o cara que eu mais. De valores de tudo, na verdade. O cara é fera. Meu pai é um monstro. Eu vi meu pai ser um amigo, um irmão, um pai, um marido, etc. Meu pai é um cara. E assim, falando de homem para homem, né? Lógico que a minha mãe também é uma pessoa incrível. Mas não tem jeito, você é Mas homem. assim, A minha a associação a minha referência é masculina. a associação, o papel que você vai exercer a no casamento. associação, exatamente. A associação sobre marido. Eu sou o marido, ela é a esposa. Então a minha referência Seu pai. era isso, era meu pai. E aí eu vi meu pai. Porra, desculpa. Aguinha. Também vou na aguinha. Agora foi. Então eu vi meu pai sendo um baita homem a vida toda. Sabe? A vida toda. Meus pais brigavam pra caramba, mas brigavam por causa de trabalho, brigavam por um monte de coisa, mas sobre requisito casamento, relacionamento, etc., eles sempre foram muito conectados, eles são muito bonitinhos até hoje e tal. E aí minha referência de casamento era a família começa no casamento. A família, que acho que assim, a gente vem pro mundo teoricamente para procriar, para constituir família, para perpetuar a família, para evoluir, né? Como o Tissoá, que é um cara que eu tive uma mentoria, um cara muito fera, o Tissoá fala, a gente veio para cá para transcender, evoluir, né? Foi daqui para mais. Isso né? é a natureza, isso é que nos diferencia dos outros animais. Mas Nós o somos lance é porque a gente não humanos. tá fazendo isso aí, né? Tem muita gente que tá fazendo isso aí. É isso. Mas então, eu enxergo que tudo, a família, a evolução, tudo começa no casamento. Então, para mim, o casamento era o primeirinho ali, era sabe, a primeira gotinha de uma poça gigante que ainda ia se formar, tudo começava ali. Então, eu sempre tive na cabeça que o dia que eu casasse, ia ser pra vida toda. Bom, a tua resposta, para mim, responde muito sobre o que nós assistimos. Porque quem acompanhou o reality viu vários casais lá tendo suas experiências, mas desde o início, quando a gente percebeu, né, o quanto você se portava junto com a sua ex-esposa de uma forma diferenciada em relação aos outros. E para mim, e eu tinha essa leitura, cara, existe um contexto antes. Tu achas que aquele experimento está havendo uma necessidade? Eu vou usar o experimento como um exemplo, né? Mas eu enxergo isso como um problema da sociedade. Tu acreditas que há uma necessidade da gente tentar, não vou falar tentar, mas que a gente busque, né, uma ressignificação do que de fato é o papel do casamento na sociedade? E se essas pessoas fossem para lá, como tu acredita que aquele experimento seria? Cara, de fato, bom, da nossa geração, eu enxergo muito assim, a nossa geração, a gente tem 30 e poucos anos, né? Não, eu não. Não, desculpa. Não, eu sei que você não Que tem. bom, né? Que bom. Ela joga na cara. Não, ele me incluiu, eu tive que me tirar, eu vou falando, gente. tipo, mas não Tá, é tão mas discrepância, ok, eu não tenho ok, 20 sim, anos. tá. A tua carga já te bota no patamar do Não, chão. A carga de quando eu experiência falo já. assim, 2 30. filhas nas costas. 30 é um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, Ok, sabe? É a ok, faixa, ok, né? ok. A média, tá na Ok, média. tá bom. A nossa geração, eu acho que a gente carrega muito do que você falou, de um pouquinho que deriva da família, né, e tal. A geração de hoje, acho que é natural, tá mais antenada em muito mais coisa, tem muito mais inputs, sabe? A nossa, Mais isso é informação. natural, né? Tem muito mais informação. A gente, hoje,
a molecada divide a atenção da cabeça em um monte de coisa, né? A gente era mais... Vou falar a gente, eu e ele. Então a gente, a gente era mais... né? A gente ia pra rua jogar bola, Eu também. assistia televisão lá, mas assistia novela. Só tinha TV Globinho. Era diferente, né? Então, assim, os inputs que a gente recebia para criar os nossos comportamentos, nossos valores, etc., era muito diferente do que tem hoje. Então, hoje, o molecado divide a atenção em um monte de coisa. Então, eu acho que naturalmente isso muda muito, né? Tanto que dos nossos avós eram mais diferentes ainda, etc. Então, eu acho que é natural essa... Não vou falar se é evolução, se é melhor, se é pior, mas essa mudança. Eu tenho uma opinião. Eu acredito que existe o bem e o mal, ponto, acabou. E quando existe o mal, existe o que é certo, existe o que é errado, existe a verdade e acabou. E uma das verdades absolutas, pra mim, e doa a quem doer, é que a instituição família, ela precisa ser preservada como ela sempre existiu. Eu concordo, 200%. Como o bem maior que há. Eu, inclusive, no meu trabalho, a minha intenção com o meu trabalho, eu só trabalho com mulheres. Por quê? Porque com a transformação que eu tive dentro da minha casa, e que a partir de mim, eu mudei... Ela foi o canal. Eu fui o canal para mudar a vida dos meus sogros, mudar a vida da minha família, mudar a vida dos meus amigos e começar a orientar outras mulheres por esse caminho para que elas transformem a si e, consequentemente, transformar as pessoas ao redor. Quando eu escolhi toda essa trajetória, foi porque eu vejo no feminino uma conexão maior com Deus, que é que traz a proximidade com o homem, e essa doçura, essa sutileza para poder tirar um pouco da energia masculina que tá demais no mundo. E o que é essa energia masculina que tá demais no mundo? A gente pega ali um pouquinho de Carl Jung, eu nunca sei o nome dele. Carl Jung. Carl Jung. Ele fala um pouquinho sobre ânimos e ânima, feminino e masculino, né? E o que é o feminino? O feminino é o nutrir, o feminino é o afeto, é o afago, é a doçura, é o que tem características da mulher. E o masculino é o quê? É a força, é a aspereza, é o empurrar para o mundo, é o penetrar. Então, o que isso significa? Que o mundo tá muito forte, tá muito penetrante. A gente Até não as vê mulheres muito estão se empoderando, então... de uma forma masculinizada. Masculinizada. Então, a gente vê o mundo hoje caminhando muito, e aí eu venho tentando fazer esse processo inverso, o mundo caminhando para cada vez mais força, né? Mulheres se masculinizando, porque é a forma de pertencer. Enquanto eu, por exemplo, busco sempre em contrapartida continuar nesse feminino e chamar as mulheres para dizer assim, olha, a gente buscando encontrar o nosso lugar de mulher no casamento, nas nossas relações, trazer essa doçura que só cabe a nós, que só tem a gente, essa beleza, essa delicadeza, para dentro das nossas famílias, começar nos curando a nossa família, e aí sim, eu acho que a gente está fazendo a melhor coisa que a gente pode fazer para melhorar e transformar o mundo. Agora... eu quero aproveitar o gancho. Eu vou voltar para casamento no final. Só no final. Uhum. Agora, vamos para uma parte um pouco mais polêmica. Lício viveu lá a experiência pós o pior momento da vida dele, e logo depois veio a oportunidade de experimento. Não sei se foi logo depois, mas foi relativamente... Foi. Sim, podemos dizer que sim. Né? Sim. E foi quando a vida deu uma outra reviravolta. Tu usou a expressão capotada, né? Tu deu uma capotada e caiu com as 4 rodas pra cima, teve que desvirar o carro, desvirou o carro e a vida veio assim, capota o carro de novo. Aí eu acho que o carro capotou, mas caiu com a roda pra baixo. Que aí surgiram umas outras oportunidades, podemos dizer assim. E não estou falando especificamente da oportunidade da visibilidade, porque foi uma consequência. Foi uma oportunidade de um experimento que lhe proporcionou uma decisão que dali em diante ia mudar sua vida para sempre. E pelo pouco que a gente acabou de escutar sobre o conceito que você tem de casamento, quando você tomou aquela decisão, você estava muito consciente do que você estava fazendo. Sim. Porque ali você estava decidindo se juntar com outra pessoa para ver... Eu acho legal tu falar assim, eu adoro essa palavra. Consciência. Eu acho que na vida, a coisa que a gente vai estar sempre... Conhecimento lógico, que a gente vai... A última coisa que você vai fazer na sua vida é aprender. O último segundo, a gente vai estar beirando a morte, mas a gente ainda está aprendendo. Para mim, todo conhecimento, ele nutre consciência. Seja lá
qual for a experiência, seja lá como você absorve esse conhecimento, se transforma em consciência. Então é muito legal porque tava lá no reality, a única coisa que eu podia fazer era tentar mapear níveis de consciência. Tentar mapear níveis de consciência e tentar entender como a minha consciência estava vibrando sobre a outra consciência. Uhum. Então, por isso que todo mundo falava assim, você foi muito racional, tava muito racional, tava muito de boa. Os outros participantes falavam. Sim. Todo mundo lá chorando, tudo etc. Eu falei, cara, olha, pra mim é casamento, sabe? E precisa casamento. ter racionalidade. Ai, vamos então mudar, já que a gente tá falando sobre isso, né? Porque eu queria trazer, eu sabia que eu ia aflorar nela aqui. Ai, gente, até me sentar direito aqui. Lício, assisti o primeiro, né? E fiquei impactada, segui todo mundo, enfim, tinha meus casais preferidos, um deles era vocês, né? E segunda temporada, né? Fui assistir e, gente, o que foi aquilo? Eu não tenho como nem opinar, porque eu não me propus. Assistiu, Eu não me mas propus assim, assistir. eu fiquei um pouco decepcionada com a segunda temporada. Por qual aspecto? Porque eu vi que essa pouca consciência que tinha algumas pessoas na primeira temporada, que era a consciência do que realmente é um casamento, não existia quase nada na segunda. E muito mais por parte dos meninos. Não, eu acho que assim, existia um outro nível de consciência. Existia uma consciência proposital completamente diferente do propósito real do experimento. Qual é o propósito real do experimento? É casar às cegas. Se juntar Casamento com às alguém e cegas. saber se aquilo dá certo. E as pessoas estavam lá, não pra querer casar, mas pra querer Conscientes para o quê? Foi o que a gente teve de percepção, né? O que aparentava ser holofotes. Eu não assisti, mas pelos todos os relatos que ela me trouxe, e escutando ela com as amigas, eu só de butuca aqui escutando, eu disse assim, não tem como isso realmente ir pra frente. O quanto a internet e o quanto a decisão de vamos fazer aquilo com o único propósito de aferir resultado. Isso está intrínseco hoje na cabeça de todo mundo. A impressão que a gente tem é que a postura de todo mundo agora é de caso pensado. Eu só vou fazer... O que eu posso fazer aqui pra chamar mais atenção? Eu quero saber, falando tudo isso aqui, já que a gente deu a nossa opinião, a gente sabe que ele não pode, gente, falar que, enfim. Eu quero saber de que forma esse lance do holofote a qualquer custo mexeu na tua saúde mental. Na minha saúde mental eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei alguns meses, ambos ficamos, né, porque da noite pro dia, de repente, tá andando na rua, esse que é o Lício, o cara do casamento às cegas e tal. O que é gostoso, né, ter esse carinho. O carinho é algo que também, sabe, é um prêmio, é espetacular. O carinho é maravilhoso. Ainda mais quando você é verdadeiro com aquilo que você viveu. Que é o que era o seu caso. Que não é muito o caso de algumas outras. Que a gente nitidamente percebeu, tá? Mas vamos focar aqui em você. Marcelo. Tá? O lista vermelho. Que fica claro que não é minha, tá? Nossa, tá? Continue. Onde é que eu tava Então, o carinho, cara, assim, é incrível. O carinho é algo... É outro tipo... sabe quando... Tu vai saber que vocês dois. Sabe quando tu tem um bebê e aí tu olha o bebê a primeira vez, é um sentimento novo que tu não conhecia, né? Então, esse carinho dos fãs é um sentimento novo que eu não conhecia. Lógico que eu não sei o que é ter um filho, mas tecnicamente falando, é um sentimento que eu não conhecia. Não, eu já trabalho há 9 anos com internet, né? Já tenho meu canal no YouTube. Relativamente conhecido, então a gente tem o carinho das fãs, das pessoas que nos abordam na rua. Então, até hoje, pra mim é muito estranho, sabe? É muito estranho, eu vou lá e faço o meu trabalho, aquilo que eu amo fazer, e a pessoa vira e diz, isso aqui transformou a minha vida, e chora, e te conta uma porção de coisas, e você fica tipo... Eu lembro que... Como assim? Logo após que a gente pôde aparecer junto, a gente foi num evento que a Camila convidou a Camila Kleber, aqui em São Paulo, a gente foi. A gente tava na fila pra entrar no evento, aí o segurança tava arrumando a fila. Quando ele me olhou, ele... Lício? Aí eu falei, sou eu e tal. Aí ele veio, me cumprimentou. Aí o olho dele encheu de lágrimas, velho. Aí eu falei, tá tudo bem e tal. Aí ele... Eu só continuei meu casamento por causa de vocês dois. Aí começou a chorar.
Aí a gente se olhou assim, tipo, era muito novo ainda pra gente essas emoções assim. Aí o cara veio, ficou com a gente, contou, ligou pra esposa, falou que tava com a gente. Papai, ele falou, resolvi dar uma segunda chance pro meu casamento depois de assistir vocês dois. Aí a gente ficava assim, falando, caramba. E a gente recebia mensagem do mundo todo. E muitas histórias, né? Muitos depoimentos ali de muita coisa que aconteceu depois. A gente inspirou muitas pessoas, sabe? Muito massa ouvir isso. Esse é o bônus. Esse é o bônus. Que é maravilhoso. Massa. Agora, de fato, vem junto nesse meio todo digital. Vem hater, vem mensagens não muito boas, né? Tipo, não, tem o cara que descarrega o ódio e tem o cara que ele faz um comentário impertinente. Podia ter ficado calado. Não precisava, okay. Né? Vem dar opinião no que não é opinião, é um vômito ali de um monte de coisa. Tem aquele que vem pro mal mesmo, vem mal intencionado. Esse eu acho que às vezes até afeta menos, sabe? Porque você consegue até filtrar e sabe que não, esse cara aqui, o problema não tá em mim, tá nele. E vou te falar, foi outra coisa que, graças a Deus, eu sempre soube levar muito bem. Também, graças a toda a minha bagagem ali. Porque eu vou te falar, se eu fosse pilhado nesse negócio aí, cara, eu tinha perdido meus cabelos tudo, tinha ficado tudo branco, sei lá. Por isso. Se eu fosse pilhar com hater, com mensagem, com isso, com aquilo, cara. É porque, graças a Deus, e a minha jornada continua até hoje, graças a Deus, minha vida capotou, como a gente tá falando. Minha vida capotou várias vezes, em vários aspectos, mas que continue capotando e meu gráfico sendo positivo, Amém. Tá tudo certo, né? Aprendendo cada vez mais, e a vida é isso, a gente tá aqui para aprender e sempre buscando a evolução da minha consciência, vamos falar assim. Perfeito, né? Perfeito. Mas é meio surtador, da noite pro dia, um monte de mensagem, um monte de coisa. E no geral, assim, é uma área que as pessoas pensam que a gente fica milionário. Tipo, seguidor é dinheiro no banco e tal. Não é bem assim, não tem... Lógico que contratos publicitários existem e tal. Isso ludibria um pouco, às vezes, as pessoas. Às vezes, quase sempre, né? Ludibria interessante, muito, inclusive, tu falar isso, que acabou de ver por mim um insight, né? De perceber o quanto tu é pé no chão. E tu passou por todo esse processo de forma de pé no chão. E nesses meus 9 anos de internet, eu já vi muita gente, por muito menos, tirar os pés no chão, voar e cair, tombar feio. Feio, 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 feio. E quando eu digo tombar feio, eu não digo não só de se tornar estrelinha ou mudar o comportamento. Eu digo emocionalmente mesmo. Porque, agora falando de forma química, o lance de ter visualizações, de ser curtida, de ser seguido, de ser apreciado, de receber esse carinho, vicia quimicamente o nosso cérebro. E aí, quando você começa a se condicionar a esse vício, a se tornar isso o norte da tua vida, o que acontece? Por exemplo, hoje ele falou, teve o hype, hoje não tá mais no hype. E o hype passa pra todo mundo. E o problema de você... Acho que um dos grandes problemas dessa geração atual, que tá passando por esse processo de aprender a lidar com a internet, que eu acho que a gente tá passando por isso... viver intensamente, se entregar a esse sentimento, resumir a vida a esse sentimento da visualização, da curtida, do comentário, de ser aceito, de ser amado, e o hype vai abaixar e o mental vai junto. Tá todo mundo adoecendo, e eu percebo isso, porque vai junto, porque resume a vida a isso e percebe de uma hora para outra isso não vem mais. E agora eu fazer coisinhas engraçadas já não me rende mais tanto engajamento, as pessoas já passou a minha vibe. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu tenho que lidar eu comigo mesmo, não tenho mais aceitação de ninguém. Eu preciso me olhar agora de frente pro espelho, né? Então, assim, aí voltando um pouquinho lá pra nossa história que eu tava falando, né? Eu resolvi me mudar. Tive que não tinha esse negócio de internet para trazer esse lance da aceitação de fora, mas tive que eu começar a me aceitar, eu, Jamile, com os meus defeitos, com as minhas crenças, a pegar a minha história, aspectos, inclusive, da minha história que eu não gostava, e abraçá-los, acalentá-los, buscar ressignificar, para eu poder transmitir para o resto. E quais são as lições, as maiores lições que você tem de tudo isso que você viveu? Nossa, dá uma lista boa. Parando pra pensar rapidinho, assim. Essa pergunta eu nunca tinha me feito, assim, direcionadamente. Mas...
É legal, assim, eu tenho muito orgulho de mim, no contexto geral, sabe? Quando eu falo que eu tenho muito orgulho de mim, automaticamente me remete ao orgulho dos meus pais, da minha família e tal. Eu, de fato, né, hoje eu vejo a minha trajetória, comparo com outras, comparo com... eu sempre tive um pouquinho de capacidade de aprender com outros. Tem dois tipos tem um aprendizado que a gente precisa passar na pele, mas graças a Deus, às vezes muitas vezes eu aprendi vendo as outras pessoas. E no contexto geral eu tenho muito orgulho do homem que eu sou, mas isso, estou falando hoje, isso está dentro da minha jornada. É de um processo. Do meu processo. Perfeito. Hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, de quem eu fui, de nunca ter desviado meu caráter, a minha personalidade. Eu sou o cara que eu realmente sou mesmo. E me orgulho muito de não ter mudado disso. Sabe? Hoje eu estava almoçando com meus funcionários, marmitinha. O pessoal vai lá na empresa, vai me ver eventualmente carregando uma porta, ou sei lá, todo sujo. Porque esse sou eu. Esse sou eu. E eu tenho muito orgulho de me manter eu. E não só me manter eu, mas querer buscar cada vez saber quem eu sou. Acho que esse é um negócio assim. Depois de tudo que um reality show, no contexto geral, ele te causa, ele desperta, né? Muita coisa na gente. É natural, de certa forma, é como se fosse um retiro espiritual. É um retiro espiritual ou emocional. Ele na verdade, vai mexer em todos os âmbitos da tua vida. Espiritual é um aspecto muito forte, porque tudo que envolve nosso autoconhecimento, em algum momento ele chega à nossa fé, perfeito, em algum momento lógico, perfeito. Na verdade, fala um retiro de vários âmbitos, né? De várias formas. Ali é tudo muito intenso. E no contexto geral, hoje, depois que tudo já se assentou, depois que o hype do reality, a gente se separou e tudo, eu consigo apenas olhar para trás e entender de tudo de trás o que eu preciso levar para o meu futuro, o que eu aprendi com isso. E no geral, graças a Deus, eu sou muito orgulhoso de que eu me mantive a pessoa que eu era lá atrás, a pessoa que aprendeu com os exemplos dos meus pais. Então, no geral, hoje minha vida capotou de novo, né? Capotou, tipo, 2016, 2017, depois pra cá, tinha emprego nos Estados Unidos, depois aqui. Mas, no geral, minha vida sempre capotou muito, mas sempre em âmbitos profissionais, mais em âmbitos profissionais. Lógico, de relacionamento sempre. Eu sempre tive muitos relacionamentos, sempre fui um cara que acabei me relacionando muito. Mas hoje, capotou de novo, mas tá tudo bem. Sabe? No contexto geral, eu tô bem, me sinto bem e estou em paz comigo mesmo. E estou muito orgulhoso de toda a trajetória, toda a jornada. E tô feliz porque muita coisa aprendi, muita coisa vivi, muita coisa aprendi. Poderia, sei lá, posso resumir dizendo que o Lício permaneceu íntegro. Sim, 200%. Sim. Íntegro. E se fosse ter uma lição, assim, nunca abandone sua integridade. Cara, foi ela que te trouxe os teus maiores resultados. Eu acho que, se eu posso falar alguma coisa sobre casamento às cegas, no geral, casamento às cegas não é um reality fácil. É pra quem quer casar mesmo. Por favor, se você estiver assistindo esse vídeo, por um acaso, for chamado, selecionado para o casamento às cegas 3, 4, 5, 6, 7... E aqui entre nós, nos bastidores, o Lício conversou com a gente que, hora ou outra, ele acabou sendo abordado por pessoas do reality pra pedir conselhos e tudo mais. Então, assim, ele sempre vai ser uma referência. Por quê? Porque ele foi reconhecido por todos como uma pessoa que lidou da melhor forma com o reality. Não à toa, foi o único casamento que perdurou por um bom tempo. O fato de hoje não estar mais casado não significa que a trajetória não foi bem sucedida, porque o sucesso ele não é determinado especificamente por um final feliz, ou não é um final feliz, não, felizes para sempre, isso, né? O final feliz, ele vai continuar sendo todos os dias, e todos os dias você vive um ciclo novo, e vai ter um novo começo, um novo meio, um novo fim, e assim é a vida, em tudo, né? Então, o fato dele ter sido dele estar sendo consultado como uma referência, só determina que foi uma pessoa que soube lidar muito bem com a experiência. Então... E que, então, soube também lidar muito bem com as emoções. Que acho que se tem uma coisa que a gente, na vida, tem que buscar sempre é entender as emoções, entender os comportamentos. E isso é para sempre, para sempre. Os sempre, nossos, até os últimos
minutos da vida. Se a gente não faz com a gente não consegue reconhecer o do outro. Porque eu acho que falta muito isso do ser humano, a empatia. A empatia, ela só vem quando? Quando eu me conheço. Sabe que a empatia muda o mundo, né? Acho que uma das únicas coisas para mudar o mundo é a empatia, cara. A empatia, feminino. a empatia, ela aplicar, eu concordo com você, concordo. A empatia, ela aplicada, se a gente aplicar empatia, vamos lá, você precisa aprender tal coisa, eu sei, e você tá querendo saber. Se eu tiver empatia pela tua fome de conhecimento, eu vou te ensinar. Aí, vamos aplicar pro relacionamento. Se eu tiver empatia e entender que somos diferentes, porque você viveu coisas, a sua bagagem é diferente da minha, eu vou tentar entender, não vou falar que eu vou enxergar com seus olhos, mas eu vou buscar, não vou tentar, eu vou buscar, talvez, como você pode estar pensando. Então, peraí, calma, deixa eu relaxar um pouco e tentar entender o que você quer dizer quando você diz isso e vice-versa. Né? Isso era uma pergunta, uma conversa que a gente tinha muito, eu e a Luana, era mais ou menos isso, porque quando a gente enxerga, somos todos pessoas diferentes. Cada um de nós aqui está enxergando essa mesa de uma forma diferente. Se você sentar aqui na minha poltrona agora e olhar a mesa que eu tô olhando, você vai ver outra mesa. Na realidade, todo mundo são diferentes. E, no geral, isso deriva muito da empatia. Sim. Se eu tiver empatia pelo próximo, no contexto geral, isso é o que vai mudar o mundo, sabe? Acredito também. Eu ia buscar encerrar o podcast depois. Não, calma, não tô dizendo que ia te fazer uma pergunta no final, mas eu acho que tu já respondeu ela agora. Que eu acho que é algo, inclusive, que eu tô querendo aqui trazer pro podcast como uma contribuição que vai ficar para sempre. É aquela pergunta. Não encerra não, então não aquela faz, pergunta. Mas ele já respondeu. Calma, que eu não tô encerrando, que ainda vou fazer uma pergunta polêmica. Seria exatamente isso. O que você diria para alguém que precisa viver a vida leve? E tu acabou de falar. Tudo gira em torno de empatia. Empatia, inclusive, consigo, né? Empatia consigo é muito importante. A gente não consegue ter empatia pelo outro se a gente não começa primeiro com a gente. Na verdade, a gente nunca vai oferecer... Por que para mim, desenvolvimento pessoal é tão importante? Eu não vou te oferecer um copo d'água, imaginar que você tem sede, se eu não sei o valor de um copo d'água. Perfeito. Assim como eu não vou investir minha energia em te dizer que a água faz bem, se você não sabe o que é água. Aí é o outro lado da moeda. Perfeito. Eu não vou ficar aqui a tarde toda, a noite toda. Toma essa água. E falar assim, cara, eu não sei o que é. Então, a gente só há troca quando há reconhecimento entre pessoas. E, lógico, primeiro consigo. Eu preciso entender o que vale para mim, o que é importante para mim. E para cada pessoa é diferente, não tem uma fórmula mágica. E aí sim eu consigo trocar contigo e você aceitar e vice-versa. E eu entender até onde também vale a pena eu investir essa demanda, essa energia contigo, certo? Perfeito. Energia, volta lá porque a gente falou lá no início. Da energia. Perfeito. Saber onde investir. Sobre empatia, a minha colaboração que eu queria dar é para trazer algo de como isso começou a soar dentro do nosso relacionamento, porque não existia, né? Um pouquinho de ambas as partes, mas eu lembro de alguns episódios onde eu fui tentar fazer ele entender o meu lado, dele tentar ter empatia com a minha dor. Porque eu tinha uma porção de fraturas emocionais, lá naquela época que a gente estava no fundo do poço, que eu estava tentando reerguer, que eu comecei a buscar mudança. E eu tive que ter empatia com ele, por ele não me entender e fazer ele me entender. Isso é uma desconstrução do caramba. É você sair do pedestal de ele tem que me entender. Não, peraí, eu vou ajudar ele a me entender. Não é fácil. Porque é um processo onde quando o outro não tem consciência, ele não consegue, de uma forma muito clara, entender a sua intenção. Então, é um processo que é no meu tempo e não no dela. Então, tem que ter muita paciência, porque ela vai estar conduzindo, claro que ela vai acelerar, porque se ela deixasse que a coisa acontecesse da minha cabeça, possivelmente não iria acontecer. Então, ela iria conduzir em um contexto onde, dentro do meu tempo, eu iria despertar esse sentimento de, cara, de fato, tem coerência o que ela tá querendo passar pra mim, tipo, de eu tentar me colocar no lugar dela e parar com esse raciocínio do tentar, de eu preciso buscar diariamente me colocar no lugar dela, em qualquer diálogo. E hoje a gente tem isso com muita clareza. Todas as vezes que a gente senta pra conversar, eu não sou passivo, não sou perfeito, eu vou cometer erros com ela, inevitavelmente. Então, em algum momento, quando eu cometer esse erro, que ela me gerar o alerta, tipo,
Você me magoou, hoje eu uso essa expressão, eu flapo, né, do avião. Eu desacelero total. Eu disse, opa, ligo o flap, tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Espera aí agora, deixa eu voltar a fita, me colocar no lugar dela e ver todas as minhas atitudes e em que momento foi que eu... E que momento foi que precisou ter esse start, né? Porque não era assim. Então, eu precisei me desconstruir para tentar ajudá-lo a me entender. Então, eu lembro de um exemplo muito claro que fica bom para que todo mundo entenda quando eu falo que a gente tem que buscar autoconhecimento e que a transformação das famílias está pelo meio do feminino, está por meio de nós mulheres. Que a gente tem acesso a não só essa sensibilidade, mas também não só acesso a essa sensibilidade, a sentir as emoções de uma forma mais apurada, mas também a ter a sabedoria divina mesmo de saber o que fazer e a hora do que fazer. Mas para isso a gente precisa parar e orientação, para saber que caminho seguir. Então foi essa orientação que eu busquei e essa orientação que eu trago hoje, que eu ofereço. Então, o que foi que aconteceu? Eu precisei, de uma forma sábia, com a mulher que eu estava me tornando naquela época, buscando me tornar, colocá-lo no meu lugar. Então, o que eu fiz? Numa das oportunidades, Marcelo sempre teve muitos amigos. Marcelo é muito conhecido em São Luís, né? Fazia festa e tal. Eu devo lembrar. Então, assim, imagina o tanto de situações que eu passei com ele, de pessoas que nem sabiam que ele estava casado, que nem sabiam que ele tinha esposa agora, de mulheres, enfim, que tinham comportamentos que geralmente você não tem quando você está casada. Uhum. E aí, na cabeça dele, não existia essa ruptura. Para ele, continuavam sendo pessoas aleatórias. Então, a minha intenção com fulano, o fato dela se abraçar e se esfregar os mamilos em mim, assim, de uma forma que não é muito legal, né? Na cabeça dele era muito natural, porque ele já fazia isso antes sem malícia, mas na minha cabeça estava de fora. Opa, não funciona assim, eu me incomodo. Então, veja, para mulheres vão me entender muito bem. Deixa eu tentar interpretar. É tipo isso, sabe? Era tipo uma das coisas que incomodava muito. E eu falava pra ele que se incomodava e ele não tinha empatia por mim. Porque na cabeça dele, como não tinha malícia nenhuma e ele não via. Então, não associava, né? Não tem por que tu tá assim, tu tá ficando louca. E eu fui, em vez de só acusá-lo de me chamar de louca ou coisa do tipo, eu disse, não, peraí, deixa eu me vulnerabilizar, fazer meu melhor, fazer ele entender. Vem cá, deixa eu te falar. Se eu chegasse pra algum amigo seu, porque nunca aconteceu, se eu chegasse pra algum amigo seu e fizesse dessa maneira, me ensinei com ele, como é que você iria se sentir? Imagina fulano, eu fazendo isso com fulano. Você não ia gostar. Pois é, por quê? Porque eu sou só uma mulher. E isso não é um comportamento legal. Não saio me esfregando meus peitos em nenhum homem nenhum. Você não ia gostar. E você não sente essa dor, porque eu não faço isso. E eu não o farei. Então, por favor, vamos parar? Já que agora você entende e percebe que se fosse eu fazendo com amigo seu, você não ia gostar. Vamos agora, então, buscar não fazer? Existem outras formas. Existem outras formas de você continuar cumprimentando, sendo gentil e tudo mais, que não seja essa forma calorosa. E aí é isso, um pequeno exemplo para que as pessoas entendam aonde é que se entender, buscar e não só julgar, brigar, apontar o dedo na cara, porque tu fez... É muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, o diálogo aberto, sabe? A gente conversou nos bastidores e um negócio interessante que tu conversou sobre um aspecto que foi determinante para o teu casamento não ter dado certo, foi a questão de crenças extremamente distintas, né? E você bateu muito na tecla sobre o quão diferente vocês são. E uma coisa que para nós foi uma lição enorme foi o quanto o alinhamento de valores ele é preponderante para que ao longo do tempo as coisas deem certo, né? Então, eu queria fazer a pergunta polêmica, posso? Ai, meu Deus. É com o Lício aí, por mim pode. O podcast é gravado. Rafa disse que ele não corta. Mas a pergunta polêmica é uma pergunta polêmica... Não, assim, até certo ponto. Vai, Marcelo, solta logo, eu tô ansiosa aqui. Lício, se tu pudesse ter feito algo diferente em todo esse processo, o que tu teria feito diferente? Defina todo o processo. O que é? O que você tá falando? Eu estou falando especificamente da tua experiência do casamento às cegas. Faria nada diferente. Da minha experiência do casamento às cegas, faria absolutamente nada diferente.
Agora, da minha experiência no casamento, aí tem muita coisa. Sim, é. Mas experiência no reality, eu falei do casamento da cega já pensando, sim, No conjunto, no né? conjunto, né? Do teu casamento em si. Eu Porque garanto acaba que que uma a tua coisa- resposta foi perfeita em relação ao experimento, ao reality, né? O pós, eu tô falando sobre o teu casamento, realmente. Tu teria feito algo diferente? é muito complexo. Essa é uma pergunta muito complexa. Muito complexa. Não disse que ia ser polêmica? Mas acho que provavelmente Bora sim. pra próxima A gente, pauta, né? vamos, mas eu acho que todo mundo, se a gente puder, eu mesma, a gente puder olhar um pouquinho pra trás. Eu não lembro onde foi que eu li, gente. Minha memória é péssima pra gravar nome de autor. Mas ele falando que o pior desgaste é quando a gente conjectura o e se. E se eu tivesse? E se eu, enfim. Porque não vai levar nada, passou. Eu concordo plenamente. Não vai. Não desmerecendo sua pergunta, que eu achei maravilhosa. Vai que sai alguma coisa de lá, né? Eu acho assim, tudo que a gente vive por um motivo. Essas coisas chegam até nós por um motivo. A gente aprende, tira tudo que tem pra aprender, tudo que tem pra ganhar, ou ganha ou aprende, e toca pra frente. Momento presente e futuro. Momento presente e futuro. Focado sempre mais no momento presente. É como você falou, eu concordo. Assim. Eu acho que tudo que a gente vive, todas as experiências, às vezes que eu quebrei lá atrás, tudo serve para novos propósitos. E eu, de fato, acho que todo mundo passa na vida das pessoas. Tipo, a gente tá aqui hoje para ter uma troca, não foi à toa. Total. É para ter uma troca, etc. Ih, tá sendo ótimo. E pra gente poder tirar coisas boas e evoluir, etc. Né? A pergunta Acho que foi esse é o muito... foco. Que eu acho que tem muito a ver um pouco com lições aprendidas, né? E aqui entre nós, uma pessoa tão esclarecida como tu, estudada, que pode ser exemplo para muita gente, sabe? Por conta das experiências que teve, acredito de verdade que és uma pessoa bem-sucedida em um bom senso de equilíbrio, por ser um bom filho, por ter um bom contexto de família em casa, de ser um empresário que está aí, que quebra e se supera e que vai, e que está aqui estável, que viveu um momento onde poderia ter saído completamente do eixo lá em 2020, no pior momento da vida dele, conseguiu se reconstruir. Isso, para mim, é sinônimo de sucesso, sabe? É uma pessoa que não precisa estar o tempo todo nadando em mares floridos. São pessoas que conseguem tirar do limão uma boa limonada, né? Então, a intenção da pergunta não foi exatamente querer entrar na tua intimidade. É tentar extrair de ti, tipo assim, aquela lição que tem muito a ver com o senso de autorresponsabilidade, que é algo que para nós é muito forte, sabe? Foi uma das grandes lições que tivemos em todo o nosso processo de autoconhecimento, é entender que o que está ao nosso alcance de ser feito, independente de qualquer outra pessoa, vai te dar poder. Te transforma num ser super poderoso. Quando você entende Transforma no protagonista da sua vida, né? E não no coadjuvante. No coadjuvante. Não na plateia. Por isso que eu fiz essa pergunta. Tipo assim, eu quero tirar dele é isso. É o que dentro do senso dele de autorresponsabilidade ele identificou como cara. E não precisa ser uma atitude específica, nada. É uma questão comportamental, sabe? Teve alguma coisa ou não? É complexo. Complexo. Depois a gente conversa. Pode acabar. Mas eu vou pegar um gancho que tu falou, assim. Tem uma frase do Bruce Lee, muito legal, que fala Be Water. Não tem nada a ver com a tua pergunta, tá? Só tô pegando o gancho Tô pegando um gancho de um momento ali, tu falou, tive um insight aqui. Já que a gente tá falando sobre viver leve, né? Be Water, né? Seja água. Dê a volta por cima, por baixo, seja fluida e tal. Eu acho que na vida, o nosso maior desafio é ser água, né? Ser como a água e tal. Eu ouço muitas pessoas me pedindo conselhos, direcionamentos profissionais, amorosos e tal, muita coisa. E às vezes acontece muito das pessoas se compararem, das pessoas porque é o meu vizinho, porque é o meu irmão. Isso é normal, natural, a gente tá bebendo. E isso é péssimo, né? Comum, mas não é bom. É comum e é péssimo. Porque a partir do momento que a gente entende que você tem o seu tempo, a sua jornada, você tem a sua, eu tenho a minha, eu não vou me comparar contigo. Se tu foi
milionário aos 20, foi mãe se foi mãe aos 20, ele foi milionário aos 30, eu não sei o que, eu casei aos 30 e tantos, e, sei lá, todo mundo tem seu tempo, Sim. eventualmente a gente lê isso, né, nas redes sociais e tal, mas é a baita de uma verdade, e a vida da gente vai capotar N vezes, faz parte da vida, e a resiliência tá em você cair, levantar, tomar porrada, cair, levantar, tomar porrada, isso vai acontecer. Vai acontecer. Você não vai comprar um carro, ter medo de tirar ele da garagem porque ele vai bater. O risco acontece para tudo. Né? E se acontecer, beleza, tem que ir resolver e tal. Na vida, a gente está o tempo todo tomando porrada e se curando da porrada. Uma porrada, se curando da porrada. A pergunta é, o que a gente vai fazer com a porrada que a gente toma na vida? Então, eu recebo muito essa pergunta. Alício, porque eu tinha um negócio, quebrei, me ajuda, não sei o que. Eu falei, calma, o que você tira disso? Né? Lógico que eu falar agora, calma, é complexo. No geral, às vezes as pessoas estão muito desesperadas. Mas o que a gente tira das coisas que aconteceram na nossa vida, do que a gente pode trazer de aprendizado e ser resiliente, né? Tentar novamente. Isso é para tudo na vida, né? Aprender, tentar, cair, bater, levantar, sofrer, recuperar, isso faz parte da vida. Eu acredito Não tem, todo mundo tem seu momento, sua jornada. Perfeito. Eu acredito que existe uma ideia que habita no inconsciente das pessoas que é como uma prisão. Que é a ideia do felizes para sempre. Que em algum momento as coisas finalmente vão dar super certos e vão fluir, nada mais de errado vai ter. Se você for parar para analisar, todo ser humano, no fundo, tem essa crença. Tem esse desejo profundo. E é justamente a gente lidar com esse desejo, tá o tempo inteiro se relembrando que, opa, não vai ter esse felizes para sempre, um final feliz. É uma continuação, eu não gosto nem de falar de porrada, mas é uma grande sequência de problemas que a minha qualidade de vida, o meu viver leve, vai ser proporcional com a medida de como eu lido com esses problemas. É como você Porque já falou várias vezes. Como você lida com as emoções em uma trajetória de altos e baixos. Que você precisa aprender a ser feliz no alto e precisa entender os seus sentimentos nos baixos para não entrar em... Para viver o processo. A frasezinha, assim, para mim é uma frasezinha demais. O que você faz com o que te aconteceu? O que você faz com o que te aconteceu? Então, acho que no contexto geral, como você encara o que te aconteceu, seja lá de qual âmbito for da vida, ela vai dizer como você vai passar por cima disso, como você vai ser resiliente, como você vai ser água. Como é que você consegue ser água em cima disso, sabe? E para mim tá 100% atrelado a entender sobre gasto de energia. Voltando lá pro início do podcast. Mas mudou absurdamente a minha vida. Quando eu entendi sobre gasto de energia, cara. E aí, onde você está investindo a sua energia? Tu és como água ou caixinhas bem fechadinhas? Caixinha de gelo, às vezes, gelo, né? né? Congela e fica jogando lá, se batendo. Rafa tá pra expulsar a gente daqui. Né? Acho que é isso, acabou? né, Lício? Acabou o tempo todo aí? Já Acabou foi? o tempo? Não, agora a gente termina aqui no nosso tempo. O Rafa fica até amanhã, né? Show. Lício, quer deixar alguma mensagem pra galera? Compartilha tuas redes sociais. @Lício com 2 S Fiode. Lá você vai encontrar conteúdos. Bom, meu dia a dia com arquitetura, engenharia, decoração. Alguns conteúdos de desenvolvimento pessoal. Alguns conteúdos de investimentos. Afinal de contas, a gente que é empresário está um pouco surrado sobre investimentos, né? Aqui e ali. Então, a gente tem uma experiência para passar, para dividir. Eu adoro dividir, adoro falar, adoro conversar, adoro poder ajudar a vida das pessoas de alguma forma. Não sou famoso, eu sou apenas um cara que tem visibilidade um pouquinho a mais e gostaria de poder usar essa visibilidade para coisas boas na vida de todo mundo. Inclusive, deveria compartilhar mais, tá? Tá aquém do que deveria, que tem a oferecer. Então, se vocês forem lá, encher o saco dele... Olha quem fala, né, Marcelo? Não que vamos a entrar nesse carapuça mérito, não é? para mim Né, também, Marcelo? Aproveita, te apresenta e fala suas redes sociais para todo mundo que tá minhas redes assistindo no YouTube, sociais, Spotify. quem quiser me encontrar. Eu não sou um ser humano ainda atuante, mas eu tentei estabelecer isso como uma meta. 2023, para esse aspecto, ainda não começou para mim. Mas estou aqui, né, dizendo que há um desejo
e que no momento certo a coisa vai acontecer, tá? Ó, eu fugindo da minha Vamos, programação teu neurolinguística. Fugindo, escapando. @DuarteMarcelo. Estou lá, mas adoro compartilhar quando a gente viaja. Então, se tem uma carreira que talvez nas redes sociais eu ia dar certo, era para o ramo de turismo. Só não consigo viajar tanto quanto eu gostaria, porque eu preciso pagar as contas e trabalhar para isso, Os né? boletos Então, chegam, mesmo viajando, os boletos chegam. né? Então... Gente, é isso. As minhas redes sociais, o Jamile Paiva, com Y2Ls, em todos os lugares, só me procurar dessa maneira. Lício, Obrigado! obrigada, foi ótimo! Demais. A primeira Casal parte fera. do podcast. Deixa eu né, fazer que uma foi pergunta final. Tu achava que o podcast ia por esse caminho? Era essa a ideia, assim, da entrevista? Tu criou, sei lá, na tua cabeça, como é que ia ser? Como foi convidado por Viva Leve, o que veio na cabeça do Lício? Não vem com esse negócio que não tinha expectativa, não, porque sempre tem. Não tinha expectativa, não tinha. Eu sabia que ia ser um papo muito divertido. Lógico, obviamente, sempre traz o assunto do casamento às cegas, é normal. Pra mim, eu gosto de falar sobre assunto, mas eu realmente não criei expectativas. Eu falei, vamos lá, com toda certeza vai ser divertido, vai ser animado. Fiquei feliz que eu consegui te fazer uma pergunta. Eu disse, olha, eu nunca me fizeram essa pergunta. Assim, Eu também. Não Porque é? a única coisa que eu não queria era que fosse mais um podcast do Lício falando as mesmas Exato. coisas. A gente pode, então, Não, espalhar a na gente rede teve- social, vai ter que ter uma campanha, então. Eu, você, ele, todo mundo falando isso. Olha, falamos coisas que ele nunca falou em lugar nenhum, que aí a galera Assim. vai vir aqui pra olhar, entendeu? Verdade, Então, tem razão. Mas já- foi uma troca muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigada. Me senti lisonjeado e honrado. E mais uma vez, é um prazer olhar esse rapaz. De verdade, saiba que o sentimento que a gente tem é muito legal por você. E que se quiseres compartilhar e trazer esse lado da sua vida íntima para o nosso seio, estamos aqui de coração aberto. Hoje, nosso papel principal é estar próximo de pessoas legais e queremos inspirar. Porque a gente, como você falou, que é orgulhoso do cara que és, hoje nós somos orgulhosos do casal que somos. E a gente, de verdade, quer se transformar em fonte de inspiração. Então, se quiser estar com a gente, estar bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Amém. Gente, se Obrigado deixar, não vai acabar, não. É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo pod. Tá, Obrigada, Lício. Obrigado. Beijo. É Tchau. nóis.